O Supremo Tribunal Federal aceitou hoje à tarde, por unanimidade, a denúncia apresentada pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, contra o deputado Eduardo Cunha, presidente da Câmara. Agora o deputado é réu de uma ação penal no Supremo por corrupção e lavagem de dinheiro. Os ministros aceitaram a parte da denúncia que diz que Eduardo Cunha apresentou requerimentos em uma comissão da Câmara por meio da então deputada Solange Almeida. Atualmente, ela é prefeita de Rio Bonito, no Rio de Janeiro. Esses requerimentos teriam servido para pressionar e garantir os contratos que resultaram no recebimento de propina. Solange Almeida também será julgada pela Corte. O julgamento da denúncia encaminhada pela Procuradoria-Geral da República contra Eduardo Cunha começou na quarta-feira. A sessão foi encerrada já contando com a maioria dos votos a favor da aceitação parcial da denúncia. O ministro Teori Zavascki indicou aceitar apenas os fatos denunciados depois de 2007, porque entendeu fragilidade de indícios contra Cunha em fatos antes dessa data. Nesta quinta, os demais ministros leram os votos, também seguindo o parecer do relator. O deputado Eduardo Cunha, presidente da Câmara dos Deputados, se torna agora réu da ação penal no Supremo Tribunal Federal. Eu proclamo o resultado, que é o seguinte. Por unanimidade, acolheram parcialmente a denúncia no tocante a Eduardo Cunha. Por maioria, acolheram parcialmente a denúncia no tocante a Solange Almeida, vencidos no ponto o ministro Dias Toffoli e o ministro Gilmar Mendes. Nas preliminares, houve um voto majoritário, vencido apenas o ministro Marco Aurélio. Quanto à prejudicialidade dos agravos regimentais, a Corte considerou-os prejudicados unanimemente. Esse é o resultado do julgamento que está encerrado neste momento. Eduardo Cunha será julgado pelo Supremo por corrupção e lavagem de dinheiro, sob a acusação de receber ao menos 5 milhões de dólares em propinas no esquema de corrupção da Petrobras. A ação contra Eduardo Cunha se torna a primeira ação penal no STF, originada pelas investigações da Operação Lava Jato. Com a abertura da ação penal, começa um processo de instrução. É quando a defesa e a Procuradoria-Geral da República vão poder coletar novas provas, além de ouvir testemunhas. Aí, no fim desse processo, é que o Supremo vai poder condenar ou absolver Eduardo Cunha. O pedido da Procuradoria pelo afastamento do deputado ainda não tem data para ser julgado pelo STF. Os novos ministros de Estado do governo Dilma tomaram posse hoje de manhã. A presidente assinou os documentos em uma solenidade no Palácio do Planalto. A cerimônia oficializou a posse já publicada no Diário Oficial da União. Wellington Silva assumiu o Ministério da Justiça no lugar de José Eduardo Cardoso, que pediu demissão e aceitou realocação na Advocacia Geral da União após a saída de Luiz Inácio Adams. Tomou posse também Luiz Navarro, da Controladoria Geral da União. O cargo era ocupado por Valdir Simão, que em dezembro assumiu o Ministério do Planejamento, nas mudanças ocorridas com a saída de Joaquim Levy do Ministério da Fazenda, que foi assumido por Nelson Barbosa. A troca de Cardoso por Wellington Silva levantou questionamentos entre partidos de oposição ao governo. Eles alegam que o governo pressionou pela saída do ministro da Justiça para tentar aliviar os trabalhos de investigação da Lava Jato, cada vez mais dura contra pessoas ligadas ao PT. Vamos denunciar aqui se houver qualquer tipo de cerceamento de investigação pela via da sufocação orçamentária. O ministro já havia manifestado a sua intenção de deixar o Ministério da Justiça, até por razões de saúde, e a saída dele não vai significar nenhuma mudança na orientação administrativa que o Ministério tem tido até agora. Na cerimônia de posse dos novos ministros, a presidente Dilma garantiu que as mudanças não vão afetar o combate à corrupção. O novo ministro da CGU, da Controladoria Geral da União, Luiz Navarro de Brito, tem experiência e competência já comprovada dentro da CGU. E, sem dúvida, manterá esta instituição no rumo que sempre seguiu no meu governo.
de controle severo de desvios de conduta e definição de normas e protocolos para garantir a transparência, o respeito a princípios éticos e ao bom uso dos recursos públicos. Uma cidadela de proteção da boa conduta dentro do governo, que eu tenho certeza, Carlos Higino conduziu nos últimos meses com absoluta dedicação e integridade. A você, Carlos Higino, meus sinceros agradecimentos. O novo ministro da CGU terá ainda como sua responsabilidade os acordos de leniência com empresas que passam por processos de investigação. Queremos que os responsáveis pelos atos ilícitos respondam pelos seus crimes, mas que as empresas continuem existindo e gerando renda e empregos no Brasil. Penalizar responsáveis não significa destruir empresas. Por isso, devemos buscar e garantir a reparação integral dos danos causados à administração pública e à sociedade, mas sem destruir empresas ou fragilizar a economia. A revista Isto É publicou uma informação que causou muito transtorno no meio político hoje. De acordo com a publicação, o senador Delcídio do Amaral teria feito um acordo de delação premiada com a Procuradoria-Geral da República. A revista publicou o que seriam as transcrições do depoimento de Delcídio, no qual ele faz acusações ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e à presidente Dilma Rousseff. Antes da Isto É, o jornal O Globo também já tinha publicado, no dia em que Delcídio foi solto, que o deputado teria assinado um acordo de delação. Segundo a revista Isto É, Delcídio disse que Lula sabia do esquema de corrupção na Petrobras. O senador também disse que Dilma teria agido para interferir nas investigações da Lava Jato. As denúncias de Delcídio contra a presidente retomam até o caso da compra da refinaria de Pasadena, nos Estados Unidos. Dilma era a diretora do Conselho de Administração da estatal naquela época. Delcídio também alega que o ex-presidente Lula pediu que ele pagasse pelo silêncio de Nestor Cerveró. O ex-ministro da Justiça, que assumiu hoje a Advocacia-Geral da União, José Eduardo Cardoso, já teve trabalho efetivo logo depois da cerimônia de posse. Assim que acabou a solenidade, Dilma se reuniu com ministros e Cardoso deu entrevista coletiva logo após a reunião para apresentar a defesa do governo frente às acusações de Delcídio do Amaral. Mas afirmo que se houve uma suposta delação premiada, o senador Delcídio Amaral mentiu aos seus pares do Senado, porque falou publicamente que não faria uma delação premiada. Mentiu por quê? Porque utilizaria, ou teria utilizado uma suposta delação premiada para sair da prisão, mas não queria a sua cassação de mandato. Por isso teria mentido. A delação de Delcídio chega como uma bomba sobre o governo. Sendo confirmadas essas denúncias, as coisas passam a ficar muito mais sérias para a administração da presidente Dilma e do próprio ex-presidente Lula. O governo, claro, vai tentar desqualificar as denúncias como forma de defesa dessas acusações. E vale lembrar que Delcídio era o líder do governo no Senado, o homem de confiança do governo e tinha acesso sempre livre no Palácio do Planalto. Só que quando ele foi preso, se sentiu abandonado pelos colegas de partido e pelo próprio governo. No entanto, uma nota divulgada pela defesa do senador Delcídio do Amaral, agora à tarde, diz que não é verdade o que está publicado na revista Isto É. De acordo com a nota, Delcídio e a defesa nunca foram procurados pela revista e também não confirmam aquilo que está escrito na revista como sendo de uma delação premiada. E a gente fala sobre o dólar comercial agora, que teve queda de 2,2%. A gente acompanha aqui, o dólar fechou o dia hoje com uma grande queda, fechou cotado a R$ 3,80 depois de 2,2% de queda. E a gente volta aqui para conversar com os nossos convidados, Edson Trajano, Vitor França. A gente estava falando antes, né, sobre como sair desse problema da economia. A pergunta que a gente está lançando, inclusive, para o nosso telespectador, vocês já falaram que são vários fatores, mas a gente tem esse fator incomodando muito, que é esse imbróglio político no Brasil. Não há dúvida disso. Até nossos telespectadores comentaram a falta de planejamento. Esse é um dos grandes problemas na gestão da economia brasileira, mas passa por o debate político.
Por exemplo, uma eventual cassação do presidente da Câmara ajudaria bastante nesse ambiente político. É claro que a presidente Dilma tem grande responsabilidade sobre a condução econômica, mas o Congresso Nacional também não anda. Então, nós temos que pensar que precisamos melhorar a ação do Executivo, mas também no Legislativo, tanto no Senado quanto na Câmara. Então, vamos pensar positivamente que a coisa possa melhorar, tanto no Executivo quanto no Legislativo, na questão política. A crise não é puramente uma crise econômica. A crise política provocou o problema econômico, enquanto não resolver o problema político, as dificuldades da economia tendem a permanecer. Essa decisão do STF hoje de abrir uma ação penal contra Eduardo Cunha, aí finalmente nessa semana também o Conselho de Ética conseguiu colocar em votação e votou o relatório contra ele, aceitando então que ele seja investigado pelos colegas na Câmara. Essas coisas dão um indício de que começa a funcionar essa engrenagem, será, Vitor? Olha, eu ainda tenho minhas dúvidas, sinceramente. Eu acho que, sem dúvida, um dos problemas do país hoje é esse embate entre o presidente da Câmara e a presidente da República. Eu mesmo, no diagnóstico que eu apresentei, que a gente tem lá na FEComércio a respeito do problema do Brasil, a gente acha que o problema central hoje é o desequilíbrio das contas públicas e mudar isso passa por mexer na Constituição, passa por fazer reformas estruturais. E daí, como o Trajano colocou muito bem, precisa do apoio do Congresso, são temas que têm que ser aprovados no Congresso, mas a fragmentação política continua. Saindo o Eduardo Cunha, a presidente Dilma está sem base no Congresso. Então, ela precisa reconstruir essa base, ela precisa de liderança, ela precisa de capacidade de articulação política, ela precisa apresentar reformas e precisa conseguir articular essas reformas com lideranças, tanto empresariais quanto lideranças políticas no Congresso. E hoje, eu ainda não vejo essa capacidade de governabilidade da presidente. Eu nem vejo esses grandes projetos de reforma. Se falou em reforma da Previdência, mas até agora nada saiu do papel, não tem uma proposta efetiva de reforma da Previdência e eu não vejo capacidade ainda de articular a Câmara dos Deputados para votar em favor dessa reforma. Do lado da oposição, a oposição parece que falta no governo reconhecer a responsabilidade por essa crise, assumir essa responsabilidade e fazer essas reformas que muitas vezes são impopulares. São reformas que geram custo para as pessoas no curto prazo, prejudicam alguns grupos, na expectativa que gerem benefícios no longo prazo. Então tem que convencer as pessoas disso. Agora, dentro disso que você está falando, Vitor, das medidas do governo de conseguir fazer isso, que acabam causando custos a mais para o consumidor, para a população, a gente tem a discussão de novo da CPMF. O governo tenta empurrar a CPMF como o remédio milagroso para a economia. Ou seja, é sempre mais fácil cobrar mais imposto da sociedade do que fazer a lição de casa. E a CPMF é uma dessas questões. Foi noticiado recentemente, nós temos um imposto sobre as grandes fortunas, que precisa de uma regulamentação. Então, se vai criar um imposto, essa é uma alternativa, mas não é só criar um imposto, principalmente reduzir gastos. Essa é uma alternativa. O Brasil hoje tem um custo de gestão muito alto. Nós não estamos falando em reduzir gastos na saúde, na educação, na assistência social, e sim custo de gestão. Também nós temos que pensar o custo do sistema financeiro, que continua muito alto. Nós falamos da crise no Brasil, principalmente em 2015, mas tem um segmento que continua abocanhando grande parte da fatia da renda do país, inclusive com um crescimento extraordinário da sua participação, que é o setor financeiro. Então, é importante pensar nesse aspecto de como o governo pode reduzir despesa sem mexer com o dia a dia dos cidadãos brasileiros. A CPMF não é um mal necessário, não, Vitor? Não tem jeito, eu acho. Eu acho que a população tem que se voltar contra a CPMF, o setor empresarial está contra essa medida, porque eu coloquei ali a carga tributária do Brasil aí, desde 91, nos últimos 20 e poucos anos, 30 anos, ela subiu 10 pontos percentuais. Hoje a gente tem uma carga tributária na casa de 35%, enquanto países em estágio de desenvolvimento semelhante têm uma carga de 30%, muitas vezes com serviço de qualidade melhor. A gente cresceu para alimentar uma máquina que é extremamente ineficiente. Eu acho que momentos de crise são momentos que a gente tem que buscar saídas. E crises recentes no Brasil mostraram um aprendizado. Com o impeachment do Collor, a gente teve o Plano Real. A gente teve a Lei de Responsabilidade Fiscal para tentar controlar o excesso de gastos, principalmente problema nos estados. Eu acho que com 2002 também, 2003, a gente teve uma crise que ajudou a consolidar a democracia. Que essa crise, no meu ponto de vista, seja uma crise para discutir a reforma do Estado. CPMF só vai agravar essa situação porque vai tirar mais recursos das famílias, mais recursos das empresas, vai aumentar preço e vai acabar gerando mais desemprego.
Hoje a gente está falando aqui sobre os resultados do PIB, a gente está discutindo esse assunto aqui com os economistas dentro do estúdio, perguntando a você, na sua opinião, qual, na sua opinião, é o principal motivo para a crise econômica brasileira. O Lucas Rafael, do Maranhão, ele é de Passo do Lumiar. O motivo desse péssimo resultado do Brasil se deve à corrupção, que, querendo ou não, influencia, sim, nesse resultado. Cleiton, de Conchas, São Paulo, o principal motivo da crise financeira é a falta de credibilidade, ele diz. Risco alto do país, o custo Brasil alto, ineficiência alta, inflação alta, baixo mesmo é só o PIB. Aliás, baixo não, negativo, estagnação total, diz o Cleiton. Vai precisar de muita transpiração, inspiração e competência para mudar esse quadro. Daqui a pouco você vai ver, vai acompanhar com a gente mais dessa conversa sobre o PIB, também vai conhecer a pesquisa que revela detalhes de como é que o Zika vírus age no cérebro e ainda o problema nas fronteiras brasileiras. O país perde 115 bilhões de reais por ano por causa do contrabando.